Olá, bom dia para vocês, pessoal. Saudade desse grupo dos alunos do PRIUNI. Pela primeira vez nós estamos conversando agora à distância, online, mas vamos junto de coração. Primeiro eu queria saber como que vocês estão de saúde, como estão as suas famílias, se vocês estão se cuidando nesse momento de pandemia, de isolamento, distanciamento social, um momento difícil. Eu mesmo já estou com muita saudade de todos vocês. Queria pedir desculpa pelo atraso que nós tivemos agora do acesso da plataforma, mas já está tudo resolvido e nesse tempo que vocês estavam aguardando, vocês ficaram lendo o currículo do nosso palestrante. É um grande prazer e um grande orgulho ter conhecido o doutor Fernando Capês, um promotor de justiça, deputado, como vocês leram aí no currículo dele, hoje secretário estadual do Direito do Consumidor, diretor executivo do PROCON. E aí, assim, nós vamos estar fazendo nesse momento as palestras online, mas eu acredito que no próximo semestre nada será como antes, né? Como a gente costuma brincar. Nós vamos também fazer esses momentos online, palestra, para não ficarmos todos tão apertados no anfiteatro. Mas eu sinto muita saudade de ver a carinha de vocês, sentir o abraço de todos vocês também. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Delgado, eu sou coordenadora do PRIUNI. Aqui embaixo vocês vão ver o meu WhatsApp, que é o 981820942, e meu e-mail, vivianedelgado@uni9.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem do PRIUNI, vocês podem entrar em contato comigo, eu faço a ponte, e também vocês poderão, ao longo da palestra, fazerem perguntas por esse WhatsApp que está aí. O doutor Fernando Capês é uma pessoa incrível, ele vai falar sobre um tema tão atual, que é o direito do consumidor. E diante das perguntas que vocês vão estar nos enviando, o doutor Capês, agora que a gente estava aguardando entrar para falar com vocês me encaminharão as perguntas, tanto para o meu WhatsApp como o próprio Instagram que o doutor Capês vai disponibilizar. E com temas que vocês nos mandarem de dúvidas e perguntas, nós vamos planejar um segundo encontro do doutor Capês com vocês, ainda se der certo nesse semestre, num outro horário, porque tem alguns alunos que estão pedindo que pudesse ser um dia à tarde. A gente vai tentar organizar a agenda, porque você, aluno, para nós é o mais importante que nós temos, vocês são os nossos tesouros. E eu queria dizer também que não se preocupe, que todos os alunos que estão logando, na próxima semana eu vou receber a listagem dos alunos. Então, até o final do semestre, as horas complementares serão lançadas, tá bom? Mas qualquer dúvida é só mandar e-mail para mim, tá? Então, vou passar a palavra agora para o nosso palestrante, doutor Fernando Capês, e um grande abraço para todos vocês, tá bom? A gente não vai fazer aquela brincadeira, quem é de Santo Amaro, quem é do Memorial, porque hoje não dá. Mas um beijo no coração de todos. Vou passar agora para o doutor Fernando Capês, que é quem está aqui hoje, que vai nos encher de conhecimento, tá bom? Muito obrigada. Doutor Capês, muito obrigado por estar aqui. Pela pandemia, como que é o cotovelinho, assim, não é isso? Muito obrigada, viu? Você é uma pessoa que eu aprendi a conhecer e te admirar profundamente, viu? Você é um ser humano extraordinário. Obrigada, viu? Obrigado. Parabéns pela organização do evento, pela dedicação sua. Muito obrigada, viu? Legal, então. Bom, gente, está aqui o nosso professor Viviane, pode... Dá licença. Pode passar aqui, vai ficar conosco acompanhando. Muito bom dia a todos vocês, um prazer enorme estar aqui. Acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante e muito positiva. Eu quero ver se a gente consegue tornar esse nosso encontro uma rotina. Vocês estão vendo aí, deve estar aparecendo aí no GC o nosso Instagram. As dúvidas que vocês tiverem da palestra, mande para a gente. Mande para o nosso Instagram e também para a doutora Viviane. E sugiram palestras também, temas que vocês queiram. Pode ser também temas do direito penal, do processo penal, pacote anticrime recentemente aprovado em dezembro de 2019, a lei de abuso de autoridade e tantos outros temas importantes, relevantes, atuais. O que vocês quiserem, a gente está aqui à disposição para conversar. E temas também específicos do direito penal, do processo penal, que são as minhas principais áreas de concentração, nós podemos desenvolver aqui temas difíceis de entender, que às vezes você está lendo num livro, por exemplo, na nossa doutrina, e não está entendendo algum ponto, manda para a gente. Vamos criar aqui essa interação para ajudar a passar o tempo de uma maneira útil, de uma maneira positiva. Eu tenho usado muito a voz, tenho dado muitas entrevistas, muitas aulas, vez por outra eu vou me socorrer da água para dar uma refrescada na garganta
e a gente poder conversar bastante, tá bom? A Viviane, vamos tirar esse Viviane, professora Viviane, professor Capês. A Viviane pediu para o Capês, desculpe, conversar com vocês sobre um tema que fosse mais atual possível. E eu, então, na qualidade de secretário estadual de Defesa do Consumidor e presidente do maior PROCON do país, que é o PROCON de São Paulo, gostaria de conversar sobre os efeitos do coronavírus. Eu acho que é o coronavírus que está deixando vocês aí em casa, o coronavírus que está... Vou pegar água, tá? Senão a gente vai... É muita aula. Obrigado a Fábia que providenciou aqui em boa hora. Bom, vamos lá. É o coronavírus que está deixando vocês em casa, é o coronavírus que está nos mantendo em quarentena. Infelizmente, as notícias ainda são alarmantes. Tivemos ontem mais de 400 mortes e existe ainda um problema muito sério no Brasil, que é a subnotificação. Vou ficar segurando a água, não vou perder essa aula não. A subnotificação é a falta de informação adequada e correta sobre as coisas que estão acontecendo. Ela é muito comum, subnotificação também chamada de cifra negra ou cifra obscura, pelos estudos sociológicos, é a falta de informação, de identificação pelo poder público das estatísticas reais. Isso ocorre muito na taxa de criminalidade. Um grande número de crimes não chegam ao conhecimento oficial do Estado. Por exemplo, você é assaltada na rua. Dificilmente você vai a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. E também esse crime normalmente não é investigado. Então, o Estado não fica sabendo que isso ocorreu. O mesmo se dá no que diz respeito ao coronavírus. A gente não está conseguindo ainda identificar todos os casos de transmissão do Covid-19. E por essa razão, a situação ainda é grave. Os efeitos com relação à saúde são catastróficos. Vamos atingir seguramente no início da semana que vem 200 mil mortes em todo o mundo. Mais de 50 mil mortes nos Estados Unidos. E o Brasil, que estava tentando segurar o crescimento exponencial da transmissão do vírus, já começa a sentir os efeitos do seu alastramento. Então, essa é uma situação que a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe quais serão os efeitos econômicos decorrentes da pandemia. O que vai acontecer no pós-coronavírus? Que tipo de Brasil nós vamos encontrar? Quais serão os efeitos econômicos de milhares e milhares de empresas que não conseguem mais funcionar? Milhares e milhares de empresas que não estão conseguindo atender às demandas porque não podem mais receber consumidores, clientes. Estas empresas vão quebrar. Mesmo as que trabalham em sistema de delivery, ou seja, de entrega do produto ou do serviço à distância, estão tendo sensível redução e queda no seu faturamento. Estão recebendo menos de 40% do que faturavam. E isso, evidentemente, vai levar ao fechamento. Conhecidos que nós temos, que tem restaurantes, tem 4, 5 restaurantes, vão ficar apenas com um. E a consequência? Desemprego em massa. Queda no poder aquisitivo da população, redução de salários, renegociação de salários para a sobrevivência da empresa. Então, nós estamos diante de um problema de proporções catastróficas. Como eu não sou médico, não sou da área da saúde, essa palestra, essa nossa conversa vai se concentrar sobre as consequências econômicas e jurídicas do coronavírus. Um vírus que começou numa cidade específica, na província de Wuhan, do outro lado do mundo, na China, provavelmente no mercado de animais, mas já há estudos e investigações apontando que vazou de um laboratório chinês. O fato é que o vírus começou na China,
por algum motivo que não se sabe, a China demorou para notificar o mundo dessa existência. E no mês de janeiro e fevereiro, mês de férias na China, o mundo foi invadido por milhões de turistas chineses, principalmente a Europa e principalmente Itália e Espanha. O vírus rapidamente se alastrou e estamos diante desta pandemia. Então, a primeira pergunta que eu faço, diante desse quadro apocalíptico que se apresenta, perigosíssimo para a área da saúde, em alguns casos, as pessoas são assintomáticas e não sofrem nada. Em outros casos, tem uma gripe forte. E em muitos casos, infelizmente, é um quadro viral sistêmico e não pulmonar, que vai afetar toda a corrente sanguínea. Está chegando, em alguns casos, ao cérebro. Então, como é que nós vamos abordar esse tipo de pandemia agora sob o aspecto econômico e jurídico? Com a seguinte pergunta: eu posso ficar mudando de câmera? Meu amigo câmera que está aqui atrás de mim. Eu posso virar para lá para dar um pouco mais de dinamismo? E se eu virar sem te avisar, a câmera me pega? É isso mesmo? Posso fazer? Que alegria! Nós temos aqui no estúdio 39 câmeras. 39 câmeras. Só que eu não vou virar o meu pescoço que nem aquela atriz do filme Exorcista, né? A Linda Blair. Não, eu vou ficar com duas, tá bom? Eu vou aqui e bato ali para dar um pouco de dinamismo. Então a pergunta que fica, diante desse quadro catastrófico da pandemia de escala mundial, matando 200 mil pessoas e prometendo matar muito mais, a pergunta que fica na nossa palestra, na nossa área de concentração, na nossa conversa é: quais os efeitos jurídicos da pandemia coronavírus? Quais as consequências econômicas que advirão nos contratos de relação de consumo? E agora, pergunto, o que fazer? Primeira questão. Isso é muito importante, eu já fiz lives, acompanhe as nossas lives pelo Instagram, seja do Procon, seja no Instagram pessoal, meu, Fernando Capês. As lives nossas com vários juristas, catedráticos de Direito Civil da USP, da PUC, professores de cursos preparatórios, especialistas em Direito Civil na área do consumidor, e a conclusão é sempre a mesma. Nem o Código de Defesa do Consumidor, nem o Código Civil brasileiro, nem a doutrina, os cultores do direito que escrevem, que estudam e produzem obras a respeito, e nem a jurisprudência, os tribunais que julgam casos relacionados a direito civil, relações contratuais e relações de consumidor. Qual é o tribunal mais importante que julga isso? STJ. O STJ, que é o Tribunal do Consumidor, que é o fiscal do respeito à lei. O Supremo Tribunal Federal é o fiscal da Constituição. O fiscal da legislação federal é o STJ. E quem julga questões relacionadas a relações contratuais e direito do consumidor é o STJ. Também não estava preparado. Ninguém estava preparado para enfrentar os efeitos jurídicos do coronavírus. Tudo que se escreveu, tudo que se fez em termos de legislação, está nesse momento perplexo diante do quadro que se apresenta. Ninguém produziu uma única lei imaginando enfrentar um problema de tamanha escala, tamanha proporção, que afetasse ao mesmo tempo todos os contratos. Nunca aconteceu isso. Um evento que produzisse interrupção ao mesmo tempo e indistintamente de todos os contratos. Todos os contratos de consumo, todas as relações contratuais foram interrompidas. Como devemos enfrentar esta situação? O direito tem resposta pronta?
quando surge um evento que afeta uma relação contratual. O direito tem resposta pronta quando surge um evento que afeta uma coletividade específica ou um número indeterminado e indeterminável de pessoas. São os direitos difusos, difundidos pela população, sem que se possa identificar um grupo específico. São os direitos coletivos, os direitos que afetam e são ligados a um grupo determinado ou determinável de pessoas. Os direitos individuais homogêneos, que são direitos similares que afetam várias pessoas ao mesmo tempo, que não pertencem a um mesmo grupo, mas que são afetadas da mesma maneira por um evento. Nem direitos difusos, nem coletivos, nem individuais homogêneos se equiparam a esta situação. A pandemia é pan. E se ela é pan, ela afeta tudo ao mesmo tempo. Tudo foi interrompido. Todas as prestações, contraprestações, relações contratuais foram afetadas. E agora? É necessário, neste momento, e é o que os juristas do país inteiro, os órgãos de defesa do consumidor do país inteiro, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, os grandes juristas especializados e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, em geral, em regra, aqueles que escreveram, estão se posicionando. É necessário conciliar a consequência jurídica com aquilo que é economicamente possível. A radicalização neste momento, um lado ou outro, um contratante ou outro, eu quero tudo. Não importa o polo contratual que você está, contratante ou contratado, inquilino ou locador, consumidor ou fornecedor, qualquer dos lados que disser eu quero tudo, estará radicalizando. E ao radicalizar, ele trará como consequência imediata o quê? A radicalização do outro lado. E quando os dois lados radicalizam, diante de uma situação, o que acontece? Eu quero isso e não cedo nada. Eu quero isso e não cedo nada. Duas partes inflexíveis. O que vai acontecer? Judicialização. Eu tenho uma pretensão e essa pretensão que eu tenho é resistida pela outra parte. Então eu tenho a pretensão. O que é pretensão? A disposição de submeter o interesse da outra parte ao meu interesse. Então, a disposição de submeter o interesse do outro ao meu interesse se chama pretensão. Quando essa pretensão, essa disposição de submeter o interesse do outro ao meu, é resistida, a outra parte fala, não, eu não vou me submeter. Existe o conflito de interesses. E esse conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida, tem um nome no direito, chama lide. E a lide é resolvida pelo Poder Judiciário. Então, existe a primeira opção. Eu não tive culpa. Eu não dei causa ao coronavírus. Logo, eu quero de volta tudo. Eu quero desfazer tudo. O outro diz, eu também não tive culpa. Eu também não dei causa. Então eu não concordo em desfazer tudo. Então vamos brigar na justiça. E se nós formos agora ao judiciário, nós levaremos ao Poder Judiciário todos os contratos de todas as naturezas ao mesmo tempo. Tudo baterá às portas do Poder Judiciário. E haverá decisões de primeira instância que poderão ser proferidas num momento mais próximo, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Mas depois haverá recurso. E depois chegará ao final o recurso.
e até que chegue no Superior Tribunal de Justiça, cuja posição a gente ainda não consegue antever, o teu problema estará longe de ser resolvido. Então, a judicialização, fruto da inflexibilidade, da postura inflexível de um lado ou de outro nesse momento, não é a melhor solução. Porque é uma solução demorada e com prognóstico incerto. Incerto. Acreditem no que eu vou falar para vocês. Nós vivemos no país uma insegurança jurídica dificilmente observada em outros países. A legislação, a letra escrita da lei, tem sofrido interpretações que levam muitas vezes algumas decisões a julgar de maneira completamente oposta ao que diz a lei. A lei está falando uma coisa e a decisão diz o contrário. Porque o ativismo judicial está levando a uma arbitrariedade no momento de se proferir as decisões. Essa arbitrariedade cria uma imprevisibilidade do sistema judicial. Uma imprevisibilidade que gera insegurança. Você vai se meter numa aventura judicial de desfecho absolutamente incerto e imprevisível. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um sistema judicial que decide não observando a lei, que julga de acordo com a lógica, a ideologia, as paixões, a razão, a maneira de pensar de um determinado juiz, e não de acordo com uma regra objetiva, escrita, genérica, impessoal, igual para todos, chamada de lei. Isso faz com que cada um julgue de um jeito. E quando uma decisão ela é contrária à lei, ela é antidemocrática, porque ela implica na afronta, na violação das funções de outro poder. Quem faz lei é o legislativo. Quando o judiciário ignora a lei e decide do jeito que ele quer, ele está invadindo a esfera do legislativo. E quando se quebra a separação de poderes, preconizada lá atrás, no espírito das leis por Montesquieu, você começa a provocar concentração de poder em uma das três funções. E isso era o que ocorria no período do absolutismo monárquico. Na visão russoniana, que a nossa Constituição segue a visão de Jean-Jacques Rousseau, jurisfilósofo, que publicou em 1762 o Contrato Social, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E é exercido por meio de três funções diferentes. Então, primeiro, é antidemocrático, um poder judiciário que decide contrariamente ao que está escrito na lei. Em segundo lugar, é inconstitucional. Por quê? Porque uma lei é feita para regular situações futuras. Quando se faz uma lei, não se faz uma lei pensando num caso concreto. Uma lei é abstrata, ela é genérica, ela alcança um número enorme de situações futuras. E ela é feita olhando o futuro. Se faz uma lei sem saber para quem ela vai alcançar. Quando a lei não vale nada e a decisão judicial a substitui, o juiz está fazendo uma lei específica para aquele caso concreto e uma lei voltada para o que já aconteceu. Ou seja, uma lei que viola totalmente o princípio da impessoalidade, porque a sentença faz lei entre as partes. Sem contar, hoje, o volume de processos que assola a justiça. Nós temos 22 milhões de processos só na Justiça Estadual de São Paulo, o que faz com que muitas sentenças sejam dadas sem a leitura atenta e refletida da tese e dos documentos que constam no processo. Tudo isso para dizer para vocês, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, em que todos os contratos são afetados, se todo mundo for à justiça, ninguém será atendido. Ou,
serão atendidos de maneira tão tardia, incerta e imprevisível, que terá valido a pena a negociação amigável. É melhor um bom acordo do que uma ótima demanda, porque o acordo resolve o problema naquele mesmo instante. Então, como situar juridicamente, dentro da realidade econômica, a interrupção de todos os contratos civis e de consumo provocada pelo coronavírus? Primeiro lugar, o evento catastrófico classificado como pandemia do coronavírus é considerado um evento de caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior. O que caracteriza o caso fortuito? O caso fortuito, costumo dizer, direito não é difícil, direito é fácil, porque as expressões são autoexplicáveis. Nós, juristas, que às vezes enrolamos muito, enfeitamos o pavão e queremos fazer com que uma coisa seja mais difícil e complicada de entender do que realmente é. Caso fortuito nada mais é do que um caso fortuito. O caso fortuito é um caso fortuito. Como assim? Caso fortuito, ou seja, algo que aconteceu fortuitamente. O caso fortuito é um evento que tem como característica a imprevisibilidade. O caso fortuito é um evento imprevisível. Ou seja, um acontecimento inesperado que não se poderia imaginar. No direito penal, vocês sabem que a embriaguez completa provocada por caso fortuito exclui a responsabilidade pelo crime. Então o sujeito mata uma outra pessoa completamente embriagado, sem ter nenhuma noção do que estava fazendo. Ele responde pelo crime? Claro que sim. Ele responde pelo crime porque quando ele encheu a cara, ele era livre para decidir. Foi uma ação livre na causa, actio libere in causa. Não só, agora, quando ele enche a cara para praticar o crime, além de responder, a pena é mais grave. Mas tem uma hipótese em que a embriaguez completa exclui a responsabilidade. Quando ela é derivada de caso fortuito. A pessoa que ficou completamente embriagada em razão de um caso fortuito. Muito bem. Sabe qual é o exemplo que os penalistas dão? O sujeito está caminhando, tropeça e cai de cabeça num tonel de vinho. Foi um caso fortuito. Ele tropeçou, é difícil a pessoa tropeçar, cair de cabeça no tonel de vinho e ficar completamente embriagada. É difícil. Então, esse evento imprevisível é chamado de caso fortuito. Pergunta: o evento coronavírus era previsível? Tem doutrinador dizendo que sim. Na minha opinião, e aí você é livre, aí não é questão de jurista, aí é questão de achismo, é questão de opinião. Aí cada um tem a sua opinião. Para mim, a pandemia do coronavírus foi absolutamente imprevisível. Totalmente imprevisível. Quem é que podia prever, na virada do ano, que ia estar acontecendo tudo isso no Brasil e no mundo? O coronavírus é um evento imprevisível. É um evento fortuito. É um caso fortuito. E o que é pior, um caso fortuito externo, que veio do exterior. Então, o coronavírus, caso fortuito externo. Por quê? Porque o coronavírus foi imprevisível. Mas não foi força maior? O que é força maior? Se o caso fortuito é um caso imprevisível, fortuito, o que é a força maior? É uma força maior. Ou seja, um evento com uma força maior do que a dos contratantes.
a característica da força maior é a irresistibilidade. Se por um lado o caso fortuito tem na imprevisibilidade a sua característica básica, a força maior tem na irresistibilidade, ou seja, veio com tudo, eu não tenho o que fazer. Isso é força maior. Então, se no caso fortuito ele está andando, tropeça e cai de cabeça no tonel de vinho, na força maior pega a cabeça dele e enfia no tonel de vinho até ele se embriagar. Um é força e maior. O outro é um evento imprevisível. Pergunto, a pandemia do coronavírus é irresistível? Foi decretada calamidade pública em todos os municípios, em todos os estados. Estão agora querendo afrouxar, flexibilizar. Parece que o mês de maio haverá algumas medidas de flexibilização necessárias, imprescindíveis. O país não aguenta, mas perigosas. Muito perigosas. É a escolha de Sofia. Com a flexibilização, vai aumentar o contágio. Sem a flexibilização, o país quebra e vai haver uma convulsão social sem precedentes. O evento, no entanto, é irresistível. Então, a primeira observação que nós fazemos aqui, este evento de proporções catastróficas em escala mundial, a maior crise de contágio dos últimos 100 anos, só comparável à gripe espanhola no início da década de 20, só comparável à peste negra no século XIV. A maior pandemia em escala mundial catastrófica dos últimos 100 anos, que afeta todos os contratos ao mesmo tempo, juridicamente se caracteriza como um evento de caso fortuito e força maior. Bem, tudo bem, entendi. É caso fortuito e é força maior. Qual a consequência? Dá uma gugada aí. Dá uma gugadinha aí. Escreve Código Civil, artigo 393. Guga aí. Fábia, guga aí também. O que diz o artigo 393 do Código Civil Brasileiro? O caso fortuito e a força maior interrompem as relações contratuais sem que se possa atribuir culpa a nenhuma das partes. O que foi, menina? Tá gugando? Traz aqui. Pode entrar, entra aqui, o pessoal te vê. Fábio Puglisi, nossa assistente aqui. Muito obrigado. Artigo 393. Ai, capês, põe na tela. Isso é com o Ivan, tá certo? Não é comigo. Se eles não conseguem pôr na tela, é problema deles. Não estou tendo ataque de Datena, não. Pode deixar, vamos lá, são meus amigos. Bom, artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se ele for expressamente, salvo se não se houver por ele se responsabilizado. Pode vir aqui, menina. Obrigado. Tem algum contrato aí que foi feito ano passado ou esse ano dizendo, olha, caso ocorra o coronavírus, eu me responsabilizo por ele? Claro que não. Então, o caso fortuito e a força maior se tornam num grande argumento jurídico de defesa para quem foi acionado. Ou seja, aquele que não flexibilizar, não buscar um entendimento harmônico, não conversar, não buscar uma composição, aquele que se mantiver radical, inflexível, quer e ponto final, vai entrar na justiça. Com todas estas observações que eu já fiz, com toda essa insegurança jurídica que eu já falei,
com toda essa falta de expectativa de algo concreto que tem na justiça que eu já te falei. Aquele que entrar na justiça vai ter que enfrentar do outro lado um argumento. Espera um pouquinho. Eu não dei causa ao coronavírus. Não existe nexo causal entre o motivo que levou à interrupção do contrato e um comportamento meu. Não fui eu quem causei o coronavírus. E segundo, eu não tenho culpa na produção desta pandemia. Não havendo culpa, não há o que se indenizar. Artigo 157 do Código Civil. Não havendo culpa, não dá para indenizar. Não havendo nexo causal, não há relação de causalidade, não há que se falar em qualquer tipo de reparação. Não responde pelos prejuízos. Bom, mas eu que entrei com a ação também não respondo. É verdade. Mas quando você entra com a ação, é mais confortável para quem está se defendendo alegar o caso fortuito ou força maior do que para quem está exigindo uma pretensão alegar o caso fortuito ou força maior. Estrategicamente, se o contratante, no caso os fornecedores, se quedarem inertes e falaram, não tenho como, não foi eu que causei, entra com a ação. Você vai entrar com uma ação para resolver daqui 5 anos e nesta ação ele alegará em sua defesa o caso fortuito e a força maior. Por esta razão, a condução de uma negociação, a condução de um entendimento harmônico, neste momento, é a melhor solução. Em época de grave crise, serenidade, equilíbrio, ponderação e razoabilidade. Vocês sabiam que, por exemplo, no estado de São Paulo, a razoabilidade é um princípio hermenêutico, ou seja, um princípio de interpretação, um princípio que ajuda a interpretar as regras, expresso na Constituição Estadual, está no artigo 111. E a razoabilidade é o princípio geral que orienta todo o direito. Não existe direito sem razoabilidade. A razoabilidade é o nome jurídico para o popular bom senso. Então, nesse momento, é importante que a gente atue com bom senso, com equilíbrio e com serenidade. Bom, então, essa é uma primeira abordagem que nós estamos falando. A segunda abordagem jurídica, para depois nós entrarmos em casos concretos, a segunda abordagem jurídica diz respeito ao princípio da conservação da base do negócio. O que significa o princípio da conservação da base do negócio? Esse princípio significa o seguinte, que deve ser conservada a base do negócio. Ou seja, que as mesmas condições existentes ao tempo da contratação devem ser mantidas e devem ser preservadas. O princípio da conservação da base do negócio é uma derivação da teoria da imprevisão. Ou seja, toda vez que fatos imprevisíveis, teoria da imprevisão, fatos imprevisíveis alterarem a base do negócio, toda vez que fatos não previstos, fortuitos, modificarem o equilíbrio entre as partes, deve haver uma recomposição para o momento que se encontrava anterior. Teoria da imprevisão. Artigo 417 do Código Civil. Note que interessante, nesse artigo 417, Fábia, pelo amor de Deus, acessa logo isso aí. No artigo 417 do Código Civil, note que a lei fala em evento imprevisível. Ela não falou por algum motivo em evento irresistível. Deixou de lado a força maior.
ficou só com o caso fortuito. No caso de um evento futuro imprevisível, caso fortuito, que altere o equilíbrio contratual, é necessária a recomposição da mesma proporção, da mesma equação existente ao tempo do fato. Então, que eu desenvolvi uma teoria recente, uma teoria aplicável a este caso, e é uma teoria que já está circulando, em alguns casos até sendo citada. A teoria que regula, nesse momento, a conservação da base do negócio, alterada por um evento futuro imprevisível chamado pandemia do coronavírus, é a teoria do meteoro. A teoria do meteoro abalou as relações contratuais. O que diz a teoria do meteoro? O planeta Terra estava com seu movimento de rotação de 24 horas e o movimento de translação. Rotação gira em torno de si mesma, translação em torno do Sol. Quando, de repente, no mês de março de 2020, um meteoro se chocou no globo terrestre aqui do lado do Brasil. Já tinha batido lá na China antes. Mas caiu um meteoro bem aqui no Brasil. Caiu em Brasília o meteoro. Bateu o meteoro em Brasília. Pronto. Foi lá, veio o meteoro, indo, caiu em cima do Congresso Nacional. Pá! E irradiou por todo o país. A teoria do meteoro diz que ao cair no Brasil esse meteoro, o país parou. E ao cair no mundo, o globo terrestre parou de girar. O mundo parou. O mundo não gira mais. É aquela brincadeira, pelo menos nos meus tempos de criança, já faz algum tempo, que era assim, você falava, estátua! Ou seja, não se mexe. No momento em que bateu a pandemia e que foi reconhecido o estado de calamidade pública, todas as relações contratuais pararam. Foram paralisadas. E por que eu estou fazendo o gesto assim? Porque as relações contratuais de consumo entre consumidor e fornecedor são relações contratuais em que o consumidor está numa posição acima do fornecedor. Por que ele está acima? Porque ele é considerado a parte vulnerável do contrato. Artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor é sempre considerado a parte vulnerável. Princípio da vulnerabilidade do consumidor. Mas espera um pouco. E se o consumidor for mais rico do que o fornecedor? Não importa. A lei presume, é uma presunção juris et de jure. Juris et de jure. Juris et de jure, ou seja, uma presunção de direito. Não admite prova em contrário. O consumidor é a parte vulnerável. Se o consumidor é a parte vulnerável, claro que perante a lei, ele está numa posição privilegiada em relação ao fornecedor. Então, as relações contratuais em março de 2020 se encontravam neste patamar, assim. Todas as relações contratuais de consumo entre um fornecedor, que é aquele que de forma organizada produz um serviço ou oferece um produto de maneira profissional, qualquer pessoa física ou jurídica, entre o fornecedor e o consumidor. Consumidor vulnerável, um pouco acima. Fornecedor mais abaixo.
nas relações contratuais ditadas pelo direito civil e não pelo direito do consumidor, por exemplo, relação contratual locatícia, locador-inquilino. As relações estavam assim. Aí não existe vulnerabilidade. As relações contratuais regidas pelo Código Civil são entre contratantes que estão no mesmo nível, paritários. As relações contratuais ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor colocam o consumidor em vantagem porque ele é a parte mais vulnerável por presunção legal. Não importa, bateu o meteoro, as relações contratuais que estavam assim e assim foram imediatamente paralisadas. E se elas foram imediatamente paralisadas, interrompidas, suspensas, em virtude de um evento futuro e imprevisível chamado coronavírus, e também irresistível, cabe a nós buscar a preservação da relação contratual na exata proporção em que se encontrava. Ou seja, mantém-se aquela continuidade da relação contratual, a interrupção nas prestações contratuais provocará a impossibilidade de subsistência e permanência do fornecedor ou do contratante e, consequentemente, a impossibilidade de reembolsar o prejuízo ou de continuar a prestação do serviço de uma outra maneira. Então, o que se pretende nesse momento é a preservação do contrato na mesma proporção em que se encontrava, mantendo-se a mesma base do negócio jurídico, adaptada à nova situação e ajustando-se novamente a situação para o mesmo patamar que se encontrava ao início do contrato. De plano, esta foi a visão do PROCON de São Paulo, esta foi a visão da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão de Brasília ligado ao Ministério da Justiça, que coordena todos os PROCONs do país, e esta foi a posição dos PROCONs estaduais em todo o país. Por quê? Porque, aplicando-se a teoria da imprevisão, aplicando-se a questão do caso fortuito da força maior, aplicando-se a necessidade de preservação da base contratual e atentos à necessidade de preservar a harmonia dos contratos, a harmonia das relações, para evitar a judicialização, atento a todos esses princípios jurídicos, a orientação foi a seguinte: orientação global, orientação coletiva. Tínhamos dois caminhos. Vamos para as cabeças, vamos judicializar tudo, vamos meter processo em todo mundo e vamos ali, ponto final, a razão está conosco e deixa o outro contratante do outro lado. Essa é uma posição. A outra posição, vamos buscar a harmonia, o diálogo, o equilíbrio, a serenidade e a composição, o entendimento para a não interrupção dos contratos. A quebradeira geral traria como consequência imediata enormes prejuízos ao consumidor. Empresa quebrada não pode mais fornecer o produto que foi contratado. Empresa quebrada faz com que as poucas que sobrevivam, as mais fortes economicamente, formem oligopólios, manipulando os preços, controlando o mercado e dominando o consumidor, afetando diretamente a lei da oferta e da procura. Por essa razão, a preservação da saúde financeira e econômica dos contratantes é ponto de fundamental interesse para o consumidor, seja para garantir a prestação futura do contrato, seja para garantir a prestação simultânea e momentânea do contrato por outro meio, seja para evitar que a empresa fique impossível de reembolsar e devolver este valor. PROCON, então, chegou e os problemas foram se agravando. A primeira leva de problemas que surgiu, logo lá no comecinho de março.
mas muitas reclamações, generalizadamente. Cancelamento de voo. Olha só, nós começamos com a população reclamando que não podia mais fazer aquele voo que tinha contratado. Agora, o Procon está fiscalizando venda de botijão de gás a mais de R$70, o botijão de 13 quilos, e produto da cesta básica, arroz, feijão, ovo, leite, óleo, cebola e alho, porque 80% das reclamações que chegam é disso agora. Isso é uma gradação perigosíssima da crise econômica. Muito bem, gente, estamos de volta aqui, me prometeram que agora não vai cair, tá certo? De qualquer maneira, o sucesso está absoluto isso aqui, viu? São 6 mil inscritos, tiveram que parar as inscrições, muita gente querendo assistir que não conseguiu. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dar prosseguimento a esse encontro. Vamos prosseguir com esse encontro e a Viviane, nossa amada e querida Viviane, vai escolher um dia à tarde, o pessoal está pedindo para ser um dia à tarde da semana. Acho que é isso que eu estou entendendo. Um dia à tarde durante a semana. Inunda o meu Instagram, o Instagram dela. Vai pedindo, vocês querem um dia à tarde da semana? Então um dia à tarde da semana eu volto para continuar a palestra. Sabe como é que vai ser a palestra? Só dúvidas. Resolvendo uma a uma as suas dúvidas. Ali, tá certo? E vamos que vamos. Então a Viviane já está me ouvindo aqui. Ela vai, olha, ela teve uma capacidade de organização, tem que dar uma salva de palmas para ela. Também não é fácil fazer isso. E ela vai organizar agora o retorno, Capês, o retorno à tarde, durante a semana. É isso, Vivi? Posso, Marquinhos? Ah, ela quer vir, vem aqui. Só não vou abraçar vem porque aqui. Estamos com o corona. Não pode abraçar. Tá? Então, é assim, alguns alunos mandaram um e-mail para mim que queriam alguma palestra à tarde. Então, eu pergunto para vocês preferem que o próximo encontro com o professor e doutor Fernando Capês seja num dia de semana, às 16 horas, ou vocês preferem que seja no sábado, que nem hoje, às 10 horas da manhã? Aí vocês têm meu WhatsApp, vão mandando, mediante as perguntas, as sugestões de vocês, eu tento fazer a palestra que melhor atenta à necessidade de vocês, tá bom? Então, o doutor Fernando Capês vai, em cima do que vocês propuserem, ele vai passar uma sugestão de data, a gente vai lançar um link, vou passar nesses WhatsApp que vocês passaram para mim agora, que foram vários, vou divulgar para vocês, vamos divulgar para os diretores, para os coordenadores, vamos colocar na central do aluno. Eu recebi muitas mensagens, muitas sugestões de perguntas e de temas para que o doutor Capês possa trabalhar. O pacote anticrime, a relação no trabalho, as pessoas que estão tendo redução de salário, perdas de contrato, relações com locatários. Então, são muitas demandas específicas. E também até a questão da China. Se a China que realmente provocou essa pandemia e o impacto da pandemia também na economia. Então, são temas que eu vou pedir mais, vou te abusar, vou te explorar. Então, isso que eu tô falando. Mais do que uma, se você tiver a possibilidade. Gente, nós estamos... Vocês estão em casa, evidentemente. Vamos usar esse tempo. Fica vendo porcaria, Big Brother, essas porcarias. Televisão só tem porcaria. Vamos aqui entrar, escolhe os temas. Você quer uma aula de penal também? Ah, Capês, eu não sou do direito, mas tem coisa importantíssima que a gente pode abordar. As questões da parte geral do Código Penal, são questões filosóficas, nexo de causalidade, evolução da teoria do crime, princípio da dignidade humana, temas da parte especial, a lei antidrogas, por exemplo, a lei do abuso de autoridade, tão em voga e tão reiterado no país, não é verdade? Então vamos sim, e também questões relacionadas à defesa do consumidor, direito civil. Aqui, que vier, a gente traça. Mas é importante, Vivi, a gente atender esse aluno. Que ele possa entrar no ar, no link, e ter informação de qualidade. Não é qualquer informação. Informação estudada, preparada, de qualidade, em respeito a você. Respeito a você acima de tudo. Nós temos agora 10 minutos para fechar, porque teve esses problemas. Paciência, a estreia sempre é mais problemática. Eu vou fechar nos próximos 10 minutos o tema da palestra e a Viviane vai me avisar. Eu quero voltar aqui, não quero demorar muito não, hein?
De 7 a 10 dias eu quero estar de volta e quero ver se a gente faz disso uma rotina. Vamos começar a nos falar direto, tá? E avise outras pessoas também. Tudo bem, Vivi? Tudo. Eu posso soltar mais um aviso? Porque tem algumas perguntas que estão vindo pelo WhatsApp. Como que a gente vai identificar os alunos que participaram da palestra online hoje do Dr. Capês? Todos os alunos que logaram a plataforma Sala Priuni, eu vou receber essa relação na próxima semana. Vocês não precisam ir na secretaria, mandar e-mail para o coordenador de vocês. Eu recebo a planilha, eu e a Dalva lançaremos as horas de vocês no sistema. Então, quanto a isso, vocês não se preocupem. Então, além do meu e-mail, que é vivianedelgado@uni9.br, vocês também estão agora com o meu WhatsApp. Eu fico à disposição. Tá bom? Mas eu prefiro que vocês mandem mensagem escrita do que de áudio ou de ligação. Porque agora, quando teve o problema de cair o som, vocês nos avisaram. E aí foram mais 180 mensagens na mesma hora. Então eu vou responder a todos, como é minha forma de trabalhar. Eu respondo todos os e-mails, todas as mensagens. Porque, como ele disse, o nosso respeito é com você. Tá bom? Então eu agradeço muito. Passo a palavra de novo para o Dr. Capês. Vivi, tem muita gente que está nos ouvindo que não é da área do direito, né? Ah, uma coisa muito importante que você me disse. Tem alunos que estão me perguntando assim, eu não sou do Priuni, posso participar da palestra? Todos os alunos da Uninove podem entrar na central do aluno, entrar no link e se inscreverem. Tá bom? Todos. Agora, os alunos que são do Priuni devem participar de 2 atividades no semestre. Só 2. É a coisa mais fácil ser aluno do Priuni. Tem o desconto e só participa de 2 atividades. E essas atividades nos trazem conhecimento, nos enriquecem na formação, nos enriquecem enquanto cidadão, enquanto pessoa. Porque quem vem para uma universidade vem em busca de conhecimento. E todas as palestras trazem conhecimento. Olha quantos hoje nós tivemos a oportunidade de ter com a palestra do Dr. Capês. Tá bom? Então é aluno de Direito, de Psicologia, de Odonto, de Veterinária, de RH, de Estética, de Gastronomia, de Serviço Social, Nutrição, enfim, Engenharia, eu sempre esqueço alguns cursos, né? Então, Psicologia, Pedagogia, todos vocês estão convidados a vir nas nossas palestras. Vivi, tem muita gente que não está fazendo direito, mas os meus livros são muito didáticos. Eu escrevo de uma forma que qualquer pessoa entende, mesmo que não faça direito. E direito é algo que todo mundo tem que saber, porque você aplica sempre. Então, quando eu comecei a escrever há 30 anos atrás, que eu lancei meu primeiro livro, o pessoal falou, mas está escrevendo muito simples. E hoje todo mundo quer escrever de maneira simples. Por que eu estou te falando isso? Eu quero presentear os alunos que ficaram aqui assistindo. Eu vou separar 5 livros dessa palestra, você se vira. Eu vou dar 5 livros para a Viviane e fazer o sorteio para vocês, tá legal? E quando a gente vier na próxima, mais 5 livros na próxima palestra também, que é um presente para você que está aí se esforçando. O livro tem, sei lá, 700 páginas, tá legal? Cada livro. Sabe o que você faz? Perde 15 minutos por dia e lê só 10 páginas. Em 2 meses você lê o livro inteiro, sem sofrer. É um método que depois nós vamos também falar um pouquinho sobre... método de estudo, não só para direito, mas como vencer na vida, como empreender, como definir uma estratégia. Pode ser? Para mim tá ótimo. E vocês estão gostando? Manda o WhatsApp, então as sugestões. Vamos ver agora, ficou uma tarefa para mim, como sortear de quase 3.500 alunos que estão participando hoje da palestra online, os 5 livros. Mas a gente sempre dá um jeito. Quero dizer para você, parabéns pela sua competência. E pedir para você sair que eu quero falar com os 10. Tá bom, então. Tchau para vocês. Até a próxima. Obrigada. Muito bem. Vamos lá, gente. Então, primeiro, vamos lá. Agora nós estamos na parte específica. O Procon chegou para companhias aéreas, agências de turismo iam quebrar todas. Todas. Teu pacote turístico ia evaporar. Você ia processar um esqueleto, você ia processar um cadáver, você ia processar uma empresa sepulta. Eu vou passar. Os alunos que fizeram pergunta sepultada, serão sepulta, esses enterrada. Que vão concorrer ao link. Então, chamamos companhias aéreas, agências de turismo, hotéis. É o seguinte, vamos segurar o reembolso. Ainda não tinha medida provisória, hein? Não tinha nada sobre isso. Tudo a partir dos princípios de que ninguém tem que levar vantagem sobre ninguém, fica proibido o enriquecimento sem causa e todos têm que perder um pouco para que todos ganhem quando surge uma crise. Companhias aéreas, agências de turismo e hotéis falaram, já que o Procon não está sendo radical, nós também não vamos radicalizar. O que eles tinham feito? Se fecharam em copas, não atendem ninguém
Você telefona lá no serviço de atendimento ao consumidor, não tem ninguém para atender. Ia fazer milhares de reclamações do PROCON, como estão chegando. 12 mil em 30 dias. Essas reclamações iam chegar, a gente ia para cima deles e eles iam falar, nos processe. Não vão fazer absolutamente nada. Nós estamos mortos mesmo. Para nós o que vier é lucro. Então, com calma, com equilíbrio, sem radicalização, pensando pragmaticamente na solução, pensando no interesse do consumidor e não na vaidade do PROCON de dizer vou para cima e vou acabar com a vida do consumidor. Vou para cima e aí o meu consumidor fica sem nada. Sem a prestação que ele contratou, não vai ter reembolso, que não vai sobrar empresa, que nem a Avianca quebrou, não sobra mais empresa, e aí? Bom, sentamos e fizemos uma negociação muito bem sucedida. As companhias aéreas, as agências de turismo e os hotéis disseram, pode voar em outra data, pode usar teu pacote turístico em outra data, pode se hospedar no hotel em outra data, inclusive se for rede de hotéis no estado de São Paulo, qualquer hotel da rede. Fechamos esse acordo. E nós não vamos cobrar absolutamente nada, nenhuma taxa adicional, nenhuma taxa de remarcação para quem quiser usufruir posteriormente deste direito, deste produto. Então, o consumidor não exigiu o reembolso, que seria difícil, só conseguiria em juízo, e a empresa não exigiu cobrança de qualquer taxa adicional para remarcação. Agora o PROCON está cavaleiro da situação. Quem estiver sendo desatendido neste pleito poderá reclamar junto ao PROCON e nós vamos para cima da empresa. Nesse interim, quando o PROCON chegou a esta solução, intuitivamente, usando o bom senso, colocando o interesse do consumidor acima da vaidade do órgão de fiscalização, de dizer, eu não converso, eu não estou nem aí. Sim, não conversa, não está nem aí, a pessoa que você defende é que vai ser prejudicada. É que nem advogado que chega na audiência e fica xingando o juiz, maltratando o juiz. Ótimo para ele, advogado combativo, coitado do cliente. Então, a gente precisa ter um pouco de discernimento, bom senso e equilíbrio. Fechamos esse acordo. Entra agora a medida provisória, o governo federal encaminha uma medida provisória, que ainda não foi votada, dizendo reembolso de passagem aérea, e vai valer para a companhia de turístico, de pacote turístico e hotel. Reembolso só em 12 vezes após o término da pandemia. Ou seja, se a gente não tivesse corrido para estabelecer uma solução harmônica, inteligente, de conciliação, sem radicalismo, com equilíbrio, com serenidade. Se nós não tivéssemos feito isso, viria uma medida provisória ainda mais radical e as empresas iriam, então, se escorar. E é claro que uma medida provisória é lei. O Código do Consumidor é lei. Se vier uma medida provisória convertida em lei, ela vai revogar o Código do Consumidor. E não é isso que nós queremos. Então, para preservar as conquistas de defesa do consumidor, nós não podemos jogá-las todas, né, nessa época do coronavírus, abusar do direito e perder o direito, usando serenidade. Então conseguimos chegar aí a isso. Se a medida provisória vier a ser convertida em lei, quem não quiser reagendar sem custo sua passagem, reagendar sem custo seu pacote turístico, reagendar sem custo a sua hospedagem no hotel, vai ter que esperar passar a pandemia, negociar com a empresa e solicitar o pagamento em 12 vezes nos termos da lei. Então, essa negociação foi bem conduzida. Bom, depois tivemos o problema dos shows. Muitos problemas, cancelamento de shows. Tem o show do Metallica aqui, que foi cancelado. Outros shows importantes que houve aqui, que tiveram que ser cancelados. Bom, o que nós vamos fazer? Entrou em contato comigo uma empresa, é uma sigla, T4F, eu confesso, sou ignorante, nunca ouvi falar daquilo. É Ticket for Fun, T4F. O que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região? O que é isso? Não, era Ticket for Fun, a empresa. Também eles falaram, olha, nós estamos gostando do encaminhamento que o PROCON está dando, com equilíbrio. Nós queremos fazer um gesto em razão disso. Nós tínhamos já preparado todo o nosso exército jurídico, íamos judicializar e levar essa questão para 10, 15 anos, mas
Diante do PROCON, que se dispôs a buscar uma solução com as companhias aéreas, nós fazemos uma proposta. Segura o teu bilhete de ingresso. Nós te damos o mesmo show, um outro show, o show que você quiser no momento posterior. Você não quebra a gente, porque se quebrar a empresa, eu não consigo te dar nenhum outro show. Eu posso até tentar te devolver o dinheiro para uma parte, para outra parte não vai conseguir receber. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. E não tem mais show, porque não tem mais empresa. Então, se você preservar o fornecedor, você vai ter o produto que ele fornece. Então, chegamos à conclusão e também, sem nenhum custo ou despesa adicional, será feito o reembolso. Bom, ainda bem que nós fechamos esse acordo. Entrou outra medida provisória. Medida provisória que, se for convertida em lei, vai valer. Dizendo o seguinte, não precisa devolver o dinheiro. Lei. Mas pera um pouco, você está falando de caso fortuito, força maior, dos princípios gerais, é verdade. Mas diante da pandemia e da ameaça de uma catástrofe econômica que provoque desemprego em massa, queda abrupta da arrecadação tributária, porque a empresa quebrando não paga ICMS. O Estado de São Paulo vai ter uma previsão de perda de 12 bilhões de reais de arrecadação. Isso significa menos recursos para serem investidos para a população. Impossibilidade de manter serviços com custeio de folha pessoal, segurança pública, saúde, educação. Então, as medidas provisórias estão vindo por uma necessidade extrema econômica e elas vão mexer nessas relações econômicas, nessas relações dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, podem mexer nas garantias, nas conquistas do Código do Consumidor, e por mais que a gente esperneie, as medidas serão feitas para preservar a economia do país. Então, qual é o objetivo do PROCON? Estabeleceu com prudência e liderança, foi o primeiro a mostrar o caminho, é por aqui. Com prudência e uma liderança, dizer, vamos preservar os créditos e que as empresas não cobrem nada pelo reagendamento numa outra oportunidade. Chegamos a um grande acordo. Ah, mas eu estou precisando do dinheiro. Aí é um caso individual. Casos individuais a gente consegue tentar negociar individualmente. Agora, uma negociação coletiva, em que todo mundo vai pedir o reembolso, inviável. Vai fatalmente acontecer medida provisória proibindo isso. Tá certo? Então, o acordo, a conversa, a harmonia é o melhor dos caminhos. Mensalidades escolares, que o pessoal está também consultando. Muito bem. Você tem uma escola. Muito bem. Houve o evento do caso fortuito externo, imprevisível e força maior irresistível. Bom, o contrato é da oferta da prestação do serviço educacional num período letivo. Normalmente é de 1 ano ou 6 meses. Bom, durante aquele período, a contratação obriga o estabelecimento, o instituto, a fornecer aquele número de aulas. Como ele tem o ano letivo inteiro para apresentar a reposição das aulas, nesse caso não há razão para interromper o pagamento da mensalidade. Orientamos, isso partiu da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. E nesse ponto o PROCON que se adiantou, o primeiro PROCON que se adiantou foi o PROCON de Pernambuco, seguido pelo PROCON de Brasília e depois veio o PROCON de São Paulo. Na mesma linha, preserva-se o contrato. Estátua, parou tudo. A terra parou de girar. Muito bem, parou. Você quer continuar tendo direito à prestação daquele serviço? Não interrompa o pagamento. Se você interromper o pagamento, vai parar o serviço. Então, mantém-se o pagamento e a aula é reposta. Aquela aula é reposta ou ofertada com tecnologia de ensino à distância. Ao contrário do que se imagina, a tecnologia de ensino à distância demanda muitos investimentos, vultosos investimentos. E é preciso verificar se a instituição de ensino está tendo lucro ou não com isso. Porque se ela não tiver, não há razão para se falar em desconto de mensalidade. Casos específicos têm que ser discutidos. Aqui nós estamos falando de doutrina. Isso aqui, o que estamos falando é questões genéricas e abrangentes. Como está se lidando com a situação de maneira generalizada. Seja nas instituições de ensino, com o pagamento, a preservação do pagamento das mensalidades escolares, seja com relação àqueles outros serviços prestados. Transporte escolar.
se orienta também a continuidade do pagamento do transporte escolar para que, no momento em que aquelas aulas forem repostas, o transporte escolar seja feito sem cobrar, sem custo. Ou seja, se mantém o crédito, mantém-se o crédito, em contrapartida, se usufrui daquele serviço no momento posterior. Para o mundo, quando voltou a girar, volta a se usufruir. Clubes e academias. O clube, não existe relação de consumo, isso não tem nada a ver com o Código do Consumidor. A orientação geral é que continue sendo paga a mensalidade para que aquela associação de pessoas de boa vontade que querem conviver, usufruir, possa continuar oferecendo os serviços. Ah, mas o clube está fechado, mas ele tem despesas fixas. Recolhimento de tributos, ele tem o pagamento da sua folha salarial, ele tem uma série de despesas. De maneira que isso tem que ser decidido caso a caso. Mas a orientação geral é não interromper. Aluguel, não para de pagar o aluguel. Não há razão, nenhuma lei ou dispositivo autoriza parar de pagar o aluguel. Mas o PROCON, embora não haja relação de consumo nos contratos de aluguel, o PROCON está se colocando à disposição para mediar as partes, para que elas conversem. Em resumo, por tudo que foi falado, a orientação geral para que a gente possa sair dessa crise com o mínimo de danos colaterais possíveis, uma catástrofe na saúde e na economia, o máximo que se puder minimizar essa catástrofe é isso que faremos. Por essa razão, orientação geral, preservação das relações contratuais para utilização, desfrute do serviço contratado no momento posterior. Ah, mas eu perdi o emprego, eu tive uma redução. Casos individuais especiais são tratados individualmente, caso a caso. Não se pode dar uma orientação coletiva. Para de pagar, interrompe o contrato, pede reembolso, porque isso violaria um princípio geral, que é o princípio da harmonização das relações de consumo, da harmonização dos contratos, um princípio de que deve ser mantida a base do negócio, preservada a proporção em que se encontrava, o princípio que vier do enriquecimento sem causa, ninguém tem que ter vantagem sobre ninguém. Nessa crise, todo mundo está perdendo, ninguém tem que ter vantagem sobre ninguém. É preciso buscar a solução de bom senso e de consenso. Bem, estão avisando aqui que meu tempo foi estourado, eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, eu gostaria que vocês falassem com a professora Viviane, mandassem sugestões de palestras, de temas. Nós vamos voltar aqui para falar no dia que vocês acharem melhor, desde que o programa na minha agenda eu coloco, para poder dar o atendimento a vocês, e estão disponibilizando 5 livros da nossa coleção para o sorteio, de acordo com a professora Viviane, como ela achar que deve fazer. Nós temos a coleção Curso de Direito Penal, o volume 1 é a parte geral, o volume 2 e volume 3 são da parte especial, e o volume 4 são um monte de leis especiais, tudo atualizado já com o pacote anticrime. Temos também um outro livro, que é o nosso best-seller também, o Curso de Processo Penal, e temos várias outras obras sobre vários temas. Além disso, eu tenho no Conjur, vários artigos escritos no Conjur, vou publicar um sobre efeitos econômicos do coronavírus, ainda no comecinho de maio, mais provavelmente, e para você que está em casa, tranquilo, se você entrar no nosso site, Fernando Capês, tem mais de 40 aulas ali no YouTube. Pelo site você assiste, lá TV Capês, mais de 40 aulas totalmente gratuitas, você não paga nada. Várias aulas, tem entrevistas, tem tema para você, aumentando a sua cultura, tá bom? Só não faz que nem minhas filhas, por favor. Para de assistir essa porcaria desse Big Brother. Me irrita profundamente esse programa. Tá legal, gente? Muito obrigado. Obrigado pela atenção, estamos com vocês, quero dar carinho, informação, aula sobre qualquer tema que vocês queiram, sempre dessa maneira, tá legal? Um abração e até a próxima, fala com a Vivi. Então agora nós finalizamos, eu vou responder todas as mensagens que eu recebi até amanhã, no máximo segunda-feira. Quando eu conversei com a secretária, o doutor Capês, sobre o sorteio dos livros, o áudio estava aberto. Então, a gente vai criar um link para os alunos que participaram, aí esse link vai sortear os livros. Ela vai me trazer, a gente vai ver. Se vocês não se importarem, a gente poderia fazer a próxima palestra num sábado. Eu acho que ainda sábado é o dia com maior facilidade dos alunos participarem, mas vocês me dão sugestão. As horas serão lançadas. Como que a gente sabe quem participou? São os alunos que logaram na palestra
E aí o setor de TI vai passar para mim a relação de todos os alunos que conseguiram logar, e só consegue logar o aluno que fez sua inscrição pelo link. Se você não sabe das próximas palestras, manda para nós um e-mail que eu passo para você o cronograma das próximas, incluindo já a próxima palestra do Dr. Capês. Espero realmente que vocês tenham gostado. A gente tentou fazer algo diferente, né, que foi a palestra online. Eu sei que muitos alunos gostam dos temas do PRIUNE, são temas atuais que agregam de fato na formação de vocês. Então, meu muito obrigado, até uma próxima vez e continuamos ligados, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigada.